Alô, galera, muita gente tem me perguntado sobre a situação do zagueiro Joaquim e do atacante Marcos Leonardo. Os dois estariam já de malas prontas para deixarem o Santos assim que o Campeonato Brasileiro acabar. Joaquim estaria indo para a Rússia e Marcos Leonardo para um outro país da Europa. Será verdade? É sobre isso que eu vou falar neste vídeo. Fique ligado, você está no canal do Wagner Frederico. Deixe seu like, compartilhe o vídeo, ative o sininho das notificações e, claro, se não estiver inscrito, inscreva-se no canal. Depois da vinheta, eu explico tudo. Gente, é isso aí. Fim da temporada chegando, as especulações começam, o mercado da bola já começa a ficar agitado, né? No final do ano temos a janela de transferência, né? Aquela janela que é meia boca, não é uma janela tão importante do mercado europeu, mas sim serve para algumas equipes, né, que estão lá no meio da temporada fazerem alguns ajustes em seu elenco. Como o Marcos Leonardo, né, o Santos recusou uma proposta da Roma em agosto, e o presidente Andrés Rueda dá como certa a saída de Marcos Leonardo, ele tem dito isso, ele disse isso recentemente em suas últimas entrevistas, ficou essa impressão de que Marcos Leonardo não continua no Santos em 2024 e de que ele vai embora assim que terminar o Campeonato Paulista, né? Pois é, mas eu vou falar para vocês o que eu tenho de informação em relação a Marcos Leonardo, depois eu vou falar do Joaquim, que é um outro caso bem diferente. Vamos lá, Marcos Leonardo, gente, não há nenhuma proposta, nenhum acerto antecipado, nenhum pré-contrato, nada que vincule o nome de Marcos Leonardo a uma saída já definida no final do ano. Marcos Leonardo, claro, é um jogador que já vem sendo monitorado há algum tempo por clubes da Europa. A Roma fez proposta, a Lazio já fez proposta, o Santos recusou, né? Como eu já disse aqui, a proposta da Roma em agosto era uma proposta que poderia chegar até 18 milhões, né? Eram 2 milhões, desculpem, eram 12 milhões mais 3 de bônus e outros 3 de bônus, uma proposta que poderia chegar a 18 milhões, certo? Essa proposta foi recusada, a Roma já contratou outro jogador para o lugar de Marcos Leonardo, né? Foi o Lukaku, o belga Lukaku. Então, Marcos Leonardo dificilmente vai ser jogador da Roma agora, pelo menos agora no fim desta temporada. Há possibilidade de ele receber uma outra proposta e ser negociado? Gente, ele pode receber uma proposta no final de dezembro, com a aceitação da próxima diretoria, a diretoria que vai ser eleita agora no começo de dezembro, mas isso tem que ser feito com a anuência do próximo presidente, porque essa administração não pode mais vender nenhum jogador, né? E isso não vai acontecer. Então, se Marcos Leonardo for negociado, primeiro tem que aparecer uma proposta que, pelo que eu tenho de informação, não tem. Não há proposta já definida, não há nenhuma situação aberta de negociação com Marcos Leonardo e algum outro clube da Europa. Isso não existe. Pode aparecer? Claro, pode aparecer, mas aí vai ter que ser negociado já com o próximo presidente do Santos em dezembro ou no início de janeiro. Qual o detalhe que tem no contrato atual de Marcos Leonardo? Quando Marcos Leonardo renovou o seu contrato com o Santos, foi colocada uma cláusula no contrato dele de que se o Santos recebesse uma proposta de 18 milhões de euros, né, o Santos era obrigado a vender. Mas 18 milhões à vista. A proposta da Roma não chegava a esse valor. Eram 12 milhões, mais 3 de bônus e mais 3 de bônus, né? São bônus diferentes. Total de 6 milhões de bônus caso o jogador atingisse determinadas metas. Isso não aconteceu. A proposta tem que ser à vista. 18 milhões em cash. O Santos detém 80%, ficaria aí com 80% desses 18 milhões. Agora, isso também não significa que Marcos Leonardo será negociado por 18 milhões. Porque os 20% restante, o Santos tem 80% dos direitos econômicos dele, os outros 20% pertencem à família, ao jogador. É óbvio que se Marcos Leonardo ficar mais valorizado ainda, se ele receber uma convocação para a seleção brasileira,
né? Havia essa expectativa de que ele fosse convocado agora para os jogos contra a Argentina e Colômbia, isso não aconteceu, ele voltou a ser convocado para treinos na seleção olímpica, não aconteceu, mas pode acontecer. Marcos Leonardo é um jogador que está ali, né, na bica para ser convocado para a seleção principal. Agora mesmo, nesses jogos das eliminatórias, de repente algum jogador se machuca, ele pode estar nessa lista ali de jogadores que aguardam aí uma possibilidade de ser convocado. Se isso acontecer, é claro que a valorização do jogador vai ser automática. A convocação de seleção brasileira conta demais. E claro que também é do interesse da parte do jogador vender o jogador por um valor maior se houver possibilidade, porque os 20%, eles têm 20%. Se o Santos vender por mais, eles vão receber, obviamente, uma quantia maior. Então, não significa, essa cláusula que existe no contrato dele não significa que o jogador vai ser vendido de fato por 18 milhões de euros. E por enquanto não há nada, não há nenhum indício de que Marcos Leonardo vai ser negociado agora nessa janela do final do ano para algum clube da Europa. Esse é o projeto do jogador, ele quer ir para a Europa, isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde, mas nada, não há nada que garanta que vai acontecer agora em dezembro. Sobre o zagueiro Joaquim, gente, o jogador que foi contratado do Cuiabá por 3 milhões e meio de dólares. O Santos pagou essa quantia para ter 60% do jogador. O Santos tem uma dívida com o Krasnodar, né? Uma dívida lá atrás pela compra do atacante Cueva em 2019. Christian Cueva foi contratado peruano, foi contratado do Krasnodar da Rússia por 7, à época, né, por 7 milhões de dólares. Esse valor não foi pago, o Santos teria que pagar esse valor depois de um ano de empréstimo, teria que pagar em 2020, não foi pago esse valor. O jogador rescindiu seu contrato para ir para o Pachuca do México. A negociação acabou acontecendo contra a vontade do Santos, o Santos entrou na justiça, deu aquele rolo todo, mas continuou devendo os 7 milhões de dólares para o Krasnodar, que era o clube que detinha os direitos econômicos do jogador. No início da gestão Rueda, o Santos acertou um pagamento de 3 milhões e meio. O Santos pagou metade desses 7 milhões ao clube russo. Só que aí assumiu um parcelamento, não pagou a gestão Rueda, já na gestão Rueda, essa outra parte dos 7 milhões não foi paga, o valor foi acrescido de juros, de multa, e o caso foi para a justiça. O Krasnodar processou o Santos, o caso está sendo discutido na justiça. Essa dívida, né? A administração Andrés Rueda, que tanto se gaba de ser uma administração que paga tudo, que não deixa dívida, vai deixar, né? É uma dívida que será deixada para a próxima administração, o caso está sendo resolvido na justiça. E aí, dizia-se que o Joaquim iria para o Krasnodar em troca dessa dívida, que o Krasnodar pagaria um valor para o Santos e descontaria esses 3 milhões e meio, 4 milhões agora com juros e multa, né, que restam ainda para que o Santos acerte o pagamento do Cueva. O Joaquim iria para o Krasnodar para poder quitar essa dívida, porque era um jogador que interessava ao clube russo. Realmente, houve sim uma tentativa de se fazer essa negociação, até por parte do Santos. O jogador foi oferecido ao clube russo, houve ali um início de interesse, mas foi uma negociação que não se concretizou. Então, não existe, neste momento, nada também que garanta que o jogador vai ser negociado com o clube russo. Pode ser negociado? Pode, mas se uma nova negociação for aberta entre a próxima diretoria do Santos e a diretoria atual do clube russo. Entenderam, gente? Então não há nada, absolutamente nada, que assegure a saída tanto do Joaquim quanto de Marcos Leonardo agora no final do ano. Isso tudo vai ser discutido pela próxima diretoria e pelo que eu tenho conversado com os candidatos, né, os candidatos que vão disputar as eleições do Santos. Aliás, termina agora, domingo, né, as inscrições das chapas, né, todos os candidatos vão ser definidos agora até domingo. As pessoas com quem eu conheço, desses grupos que vão participar da eleição, não pretendem abrir mão tanto do Joaquim quanto do Marcos Leonardo, que são jogadores considerados muito importantes, jogadores que ajudaram muito
a recuperação do Santos no Campeonato Brasileiro. Tá certo, gente? Então é isso, deixa o like, compartilha o vídeo, ative o sininho das notificações e, é claro, se você não estiver inscrito ainda, inscreva-se no canal, tá bom? Grande abraço, nos vemos por aqui.